Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula. E o tema de hoje é o gerenciamento dos estoques. Então hoje nós entenderemos um pouco as funções dos estoques e os tipos de estoque. Dentre eles os estoques regulares, de ciclo, estoques de matéria-prima, estoques de materiais em processo, dentre outros conceitos. Além de vermos também um pouquinho sobre os conceitos de ponto de pedido, tempo de reposição e estoque de segurança. Então vamos lá. Esses tópicos são abordados nos diversos cursos de logística, administração, gestão de produção, enfim, nos diversos cursos da área de gestão, esses tópicos de gerenciamentos de estoques são abordados. Então é uma área muito importante. Isso até porque, independente do setor que você trabalhe na organização, digamos que você seja da área de recursos humanos, você terá algum tipo de estoque. O estoque dos suprimentos que você usa ali no seu escritório, ok? Ou até mesmo para quem ainda não está trabalhando, o estoque que você tem na sua casa. Estoque de alimentos, estoque de roupas, estoque de água. Então nós temos que ter uma visão de que os estoques estão no nosso dia a dia, independente da área de atuação, independente do segmento que a sua empresa opera. Então vamos lá. Só para relembrarmos, dentro das atividades da logística, existem as atividades consideradas como atividades primárias, que são as atividades que geram o maior impacto ao nível de serviço aos clientes. Ou seja, são atividades nas quais, em caso de ocorrência de falha, o cliente efetivamente fica sabendo desse problema operacional. Dentre essas atividades primárias, nós temos a atividade de controle de estoques. Isto porque, se eu não tenho um bom controle de estoque, eu posso vender para o meu cliente algo que eu não tenho. E aí eu não vou entregar, vou ter que cancelar aquele pedido e ele perceberá que a minha empresa tem problemas operacionais, ok? Então, aí é mais uma razão para termos essa preocupação com o gerenciamento dos estoques. Mas o que são os estoques realmente? Se procurarmos na literatura, nos grandes autores, nos grandes escritores, encontraremos várias definições. A que eu considero mais simples, de mais fácil entendimento, é esta definição de Ronald Ballo, que fala que os estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e de logística da empresa. Ou seja, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, em vários locais, em vários momentos, entre vários processos, surgem acumulações de materiais, diversos tipos de materiais. Estes materiais são os estoques. Então, só para ficar claro que, pensando na literatura, no conceito técnico, o estoque não é o local. O estoque é o material que está ali estocado. Correto? Então, vamos dar sequência aí. E os estoques no nosso dia a dia? Como eu disse, essa gestão de estoques está diretamente ligada ao nosso dia a dia. Por mais que você não queira, você gerencia algum tipo de estoque. Como eu já falei, nas nossas casas, nós temos os estoques de alimentos, nós temos o estoque de água também nas nossas residências, o estoque de roupas e sapatos, o estoque de dinheiro, em alguns casos, né? Algumas pessoas têm esse estoque de dinheiro, e até mesmo estoque de suco de cevada, de outros sucos, enfim, refrigerantes. Então, nós temos sim o estoque no nosso dia a dia. Por curiosidade, em algumas cidades da Bélgica, né, alguns países europeus, as pessoas têm o suco de cevada sendo fornecido por tubulações. Assim como a água é fornecida aqui no Brasil nas nossas casas, a pessoa pode sim criar um estoque de suco de cevada na sua residência. Só por curiosidade, tá? Mas, então, lembrando aí que querendo ou não,
nós teremos algum tipo de estoque para gerenciar. Isto no nosso dia a dia, como eu mostrei aqui, e dentro das organizações, com um exemplo que eu citei anteriormente, por exemplo, em um departamento de recursos humanos. Por mais que você lide com essa área de gestão de pessoas, contratação de pessoas, treinamento e até mesmo desligamento, a demissão de pessoas, você terá estoques dos insumos que você usa na sua rotina. Estoques de folhas de sulfite, de material de escritório, dentre outros tipos de estoque. Ok? E aí, para que servem os estoques? Os estoques, eles servem para garantir que as organizações possuam os materiais necessários para a realização das suas atividades, produção dos seus bens e prestação de seus serviços. É interessante, né, falar aqui dessa prestação dos seus serviços, porque muitas vezes nós temos as ideias de que a empresa só tem estoque quando ela realmente produz um bem, produz um produto. Mas não, mesmo a empresa prestadora de serviços, vamos falar, por exemplo, de uma central de call center, que faz o atendimento de ligações telefônicas de uma operadora, bancária, enfim, ela não produz um produto físico, ela não precisa de materiais físicos para produzir o produto. Porém, ela precisa dos seus suprimentos de operação. Então, ela vai precisar de material de higiene, de material de limpeza, de material de alimentação e o próprio material de escritório para os seus registros. Então, independente do segmento, a empresa realmente precisa de algum tipo de estoque. E os estoques nas empresas, eles podem ser classificados em diversos tipos. Isto de acordo com o segmento da empresa, nem todas as empresas terão todos esses tipos de estoques aqui que eu irei citar. E aqui nós iremos destacar os mais relevantes e de maior utilização no dia a dia. Então, os estoques nas empresas podem ser de matérias-primas, de produtos em processo, de materiais de embalagem, de produtos acabados, de componentes, de ferramentas, de materiais de manutenção e etc. Então vamos lá. O estoque de matéria-prima é o estoque daquele insumo que é a parte principal na composição do produto que a empresa fabrica. Então, se eu falo de uma empresa metalúrgica que produz produtos de metal, em grande parte das vezes o estoque de matéria-prima será de aço, ferro, algum tipo de metal. Isso normalmente por meio de chapas ou bobinas, ok? Se a empresa fabrica móveis de madeira, a matéria-prima principal deste produto é a madeira. Então, consequentemente, a empresa terá um estoque de madeira. O estoque de matéria-prima, basicamente, é um tipo de material que requer alguma forma de processamento para ser transformado em produto acabado. Certo? Vamos lá. Aqui mais alguns exemplos, né? Em uma indústria que fabrica itens de plástico, por exemplo, Tupperwares, por exemplo, cestos, enfim, ela terá um estoque de plástico. Isso normalmente em grãos, né? Plásticos aí como polietileno, polipropileno, no formato de grãos que passam lá pelo processo de transformação e ganham os formatos dos produtos acabados. Outras empresas, como por exemplo uma indústria gráfica, terá o seu estoque de matéria-prima composto principalmente por papel. Então, o estoque de matéria-prima, ele funciona de acordo com o segmento da empresa, com o tipo de produto que a empresa fabrica. Estoque de componentes. Os estoques de componentes estão relacionados com os materiais que fazem parte da montagem, né, dos conjuntos ou subconjuntos do produto acabado, porém não é o material principal. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma fábrica de móveis de madeira, a matéria-prima é a madeira. Os componentes que podem ser utilizados na fabricação de um móvel de madeira são parafusos, porcas, arruelas, enfim,
alguns componentes menores que fazem parte desse produto acabado e que também, quando faltam, param a linha de produção. Então, eles não são menos importantes do que a matéria-prima, para ficar bem claro. Eu também preciso ter um gerenciamento muito assertivo do estoque de componentes, assim como de todos os estoques da minha organização. Estoque de produto em processo. Grande parte das empresas trabalham em sistemas produtivos por processos. Então, o material vai passando entre os processos produtivos até se tornar um produto acabado. E até mesmo entre esses processos produtivos surgem estoques de produtos em processo, que saem, por exemplo, de um processo, como eu tenho aqui, uma sequência de processos, e aguardam um determinado tempo em um pallet, em uma área de armazenagem, para ir para o segundo processo. Isso talvez porque a máquina está ocupada, a máquina está em manutenção, enfim. Mas são materiais que se estocam entre os processos produtivos da organização. Tá ok? Um exemplo aqui, por exemplo, na produção de carros. Eu tenho vários carros entre o processo produtivo na linha. Então, este é um modelo de estoque em processo. Estoque de materiais de embalagem. Grande parte das organizações também estoca os materiais usados para embalar os seus produtos acabados. Muitas vezes elas adquirem de outras empresas essas embalagens ficam guardadas em um local de estocagem, um local de armazenagem, aguardando para embalar aí os conjuntos de produtos acabados. Isso também varia conforme o segmento da empresa. Isto pode ser composto de caixas de papelão, caixas de madeira, garrafas, barricas, enfim, diversos tipos de embalagens. Agora, os estoques de produtos acabados. Depois que a empresa fez todo o processo de transformação destes materiais que estavam em processo, das matérias-primas que passaram pelos processos e foram modificadas e acopladas aos componentes, ela chega à fase final, ao produto acabado. E ela também precisa estocar esses produtos acabados até o momento da disponibilização para o cliente final, até o momento da distribuição. Então, o estoque de produtos acabados compreende os produtos que sofreram um processo de transformação e estão prontos para serem vendidos. Aqui eu coloquei como exemplo um estoque de celulares, estoque de bebidas, estoque de calçados e estoque de veículos, certo? Algumas organizações também, quando tem um próprio departamento de manutenção interna, optam em ter estoques de materiais de manutenção. Então eu tenho lá um grande galpão, uma grande fábrica, uma grande instalação, onde constantemente eu preciso trocar lâmpadas, trocar fios, fazer pequenos reparos. E é interessante, às vezes, a empresa ter um pouco deste item, para não precisar, de repente, parar um processo, parar uma linha por falta de iluminação no ambiente, por falta de uma fiação, que teve algum problema, algum curto-circuito. Então, ela tem um pouco de cada um desses materiais de manutenção estocados. O ideal é a empresa procurar padronizar, usar o mesmo tipo de lâmpada em todos os departamentos, porque aí ela não precisa ter uma quantidade variada de estoque. Ela tem ali 5, 10 unidades daquela lâmpada que pode ser utilizada em qualquer um dos departamentos e ela tem uma garantia de que não terá uma interrupção por falta desta lâmpada, tá ok? Mesma coisa com os fios, cabos elétricos, interruptores, enfim. A empresa procurar padronizar esses itens, porque isso facilita. Eu posso ter um estoque menor, porque esse item é o item coringa, ele serve em qualquer parte da organização. Muitas empresas também têm o estoque de ferramentas.
ferramentas estas utilizadas no processo produtivo, principalmente em fábricas metalúrgicas, gráficas. Nós temos aí a utilização de algumas ferramentas nos processos produtivos, como alicates, chaves de fendas, martelos, e a empresa acaba tendo também um estoque destes itens, dessas ferramentas, para suprir ali os operadores, os colaboradores, reduzindo a possibilidade de parada no processo produtivo por falta de um item deste. É ideal também a empresa padronizar. As ferramentas que são comuns em todos os processos, a empresa não precisa ter um número tão alto porque ela faz esse rodízio, correto? E aqui falaremos do estoque para expediente. Os estoques para expediente são os materiais necessários para reabastecer a empresa em sua rotina, principalmente administrativa. Então, a empresa, como eu falei, empresas que não produzem bens, que prestam serviços, por exemplo, um banco, uma agência de empregos, um, um call center. Este tipo de empresa precisa sim de estoque de alguns materiais, que são esses materiais para expediente. Então aqui, por exemplo, papel sulfite, tinta para impressora, canetas, toda essa gama de materiais de escritório, certo? Entraria neste estoque para expediente. E falar aqui, como eu disse anteriormente, estoque dos alimentos. Se a empresa tem um refeitório, estoque dos produtos de limpeza que são utilizados pela equipe de limpeza para limpar a empresa. Estoque de higiene para que fique nos banheiros, sabonete, no momento atual o álcool gel, né, que está sendo bem utilizado. Então a empresa precisa também do estoque destes materiais. E nós, técnicos, administradores, gestores, profissionais de logística, temos que ter esta visão de que iremos gerenciar estoques tanto de matérias-primas, como de componentes, como dos materiais utilizados para o expediente e operação da organização, dentre outros itens. Então a gente tem que ter essa visão global aí da gestão de estoques. Então, tanto no nosso dia a dia como para as empresas, manter itens em estoque acaba tornando-se necessários. Porém, os estoques têm custos e muitas vezes é um dinheiro que está ali parado e poderia ser utilizado para outras ações da organização. Então a gente tem que ter uma análise bem criteriosa a respeito dos estoques para nem ter um estoque excessivo, ou seja, ter muito dinheiro parado, ou para que tenhamos um estoque que acabe sempre e falte o item. Então, são cálculos, são análises para chegarmos a um número que traga segurança para a organização. Tá ok? E o custo para manter o estoque, no geral, ele equivale de 20 a 40% do valor do próprio item que está sendo estocado. Então, se eu tenho lá produtos no valor de R$ 1.000 estocados, o custo de manter esse estoque por um ano, por exemplo, lá na minha empresa, é de R$ 400. Isso porque eu vou ter custo com o espaço físico, onde ele estará armazenado. Eu terei custo com a mão de obra, eu precisarei de pessoas que limparão aquele ambiente, que contarão aquele estoque, né, que farão esse processo de controle, e também o custo gerado por avarias e extravio. Ou seja, este item, este material, este produto acabado que está estocado, muitas vezes ele pode passar por um processo de avaria, por uma movimentação indevida, de um equipamento de movimentação, de uma empilhadeira, de um carrinho hidráulico, ou pela armazenagem inadequada, sendo colocado um item pesado em cima de um item leve com pouca resistência. Então, fatores climáticos, de repente tem um vazamento no telhado dentro da empresa, chove, molha o material e este material está perdido. Além do próprio extravio, que infelizmente acontece em grande parte das empresas, e a empresa tem que tomar cuidado com isso e procurar meios de reduzir. Mas basicamente o custo para manter um estoque é um custo alto.
certo? Então, por isso, cabe aí um bom gerenciamento do estoque por parte de nós profissionais aí da área. E aí falar um pouco da política de estoques. As empresas possuem processos produtivos, né, em sua cadeia de suprimentos, e se destacam quando o assunto é estoque, pois os materiais utilizados por essas empresas não podem faltar. Então, a empresa que produz ali um bem, um material, ela tem que ter um gerenciamento de estoques muito bem executado, porque ela não pode parar o seu processo produtivo, isso gera perda. Uma máquina parada com um colaborador parado, a empresa está perdendo horas produtivas, né? E, além disso, ela pode perder a venda, né? Se faltar o item, ela não vai vender e aí não vai entrar dinheiro. E como a empresa decide se vai estocar ou não um determinado material, um determinado produto, um determinado item? Como que é tomada essa decisão? A empresa tem que analisar o seguinte: quanto maior for a complexidade de aquisição desse material, é mais importante, é mais seguro ela ter o estoque dele. Se for um item de pouca complexidade, o item que tenha facilidade de aquisição, ela não tem tanta necessidade de estocar. Como que isso funciona? Digamos que eu seja um fabricante de pães, onde a minha matéria principal é a farinha de trigo, por exemplo. A farinha de trigo eu consigo comprar em qualquer mercado. Por mais que o meu fornecedor, que me fornece toneladas mensais, falhe na entrega um dia, eu consigo ir em um atacado de bairro, em um mercado de bairro, comprar essa farinha de trigo e fabricar o meu produto, que é o pão. Tá ok? Eu não ficarei por um período longo sem produzir. Agora, se eu sou um fabricante de peças de metal, se eu sou uma metalúrgica, aí a minha matéria-prima principal é o aço, eu tenho que ter isso estocado, porque eu não consigo comprar aço em qualquer momento, em qualquer esquina, em qualquer loja. É um produto que tem complexidade de aquisição. Então, aí a empresa acaba sim optando por ter um estoque maior deste tipo de material. Já no caso do pão, não. Eu tenho mais facilidade na aquisição do material, correto? Então, essa análise é muito particular de empresa para empresa. Não tem uma receita mágica. Tem que realmente ser feito uma análise, um estudo daquele caso para tomar essas decisões estratégicas dos itens que são importantes ter em estoque na organização e os outros itens que eu posso ter uma margem menor devido à facilidade da sua aquisição, correto? Isso sempre pensando em não afetar a qualidade do produto também. Eu tenho facilidade de aquisição de uma matéria-prima, de um material que atenda às minhas necessidades de qualidade. E os objetivos da administração de estoques é reduzir, basicamente, esses custos altos de manutenção de estoques e também tomar cuidado para esses materiais não tornar-se obsoletos. Então, as empresas, elas acabam optando em termos lotes econômicos. Como eu disse, fazer cálculos onde não sobre muito, eu não tenho um estoque muito excessivo e que também não falte material para a empresa não perder vendas. O ideal seria não ter estoque. Como a gente fala, estoque é dinheiro parado. Mas como isso se torna inevitável, faz-se necessário uma política de estoques adequada, de tal forma que não se tenha material em excesso e nem em falta. Quem decide normalmente a política de estoques da organização é a sua alta direção, como eu já falei anteriormente, analisando o tipo de material utilizado, se é um material de alta ou baixa complexidade de aquisição, e
como profissionais técnicos, nós devemos observar essas oportunidades de melhoria dentro da organização. Pensar aí no nosso dia a dia, nos itens que utilizamos no nosso departamento, no nosso setor e gerar estas análises. Verificar o consumo, o histórico de consumo mensal, o histórico de consumo diário, verificar as perdas que tivemos por avarias e aí chegar aí em um número mais assertivo. E a gente pode começar fazendo isso no nosso dia a dia, como eu disse, na nossa casa, no estoque das nossas roupas, dos nossos alimentos, correto? Então, os objetivos principais aí da administração de estoques é gerar uma excelência de atendimento aos clientes, ou seja, não faltar o produto quando ele quiser, reduzir o custo de operações logísticas, isto tendo um estoque dimensionado de uma forma mais adequada, e buscar sempre o enfoque do estoque mínimo. Eu ter aquele estoque que assegure a empresa que ela não perderá vendas, mas que também não tenha um excesso, porque o estoque é dinheiro parado. Além disso, o estoque previne, um bom gerenciamento de estoque previne contra perda, dano, extravio e mau uso dos materiais estocados. Então a gente tem que estar sempre dando treinamento para os colaboradores, se possível, dependendo do tipo de material, até mesmo colocar câmeras dentro do local de estocagem, né? O estoque também ajuda a empresa a prevenir as oscilações de mercado, ou seja, quando determinado material tem um aumento muito excessivo, se a empresa tem ali o seu estoque que garante a funcionalidade dela por um período, ela tem a possibilidade de esperar o preço desse item baixar. E evita que a empresa tenha uma perda de vendas. Falar aqui de outras classificações interessantes dos estoques, nós temos os conceitos do estoque regular ou cíclico, que é o estoque necessário para suprir a demanda média durante o tempo de reabastecimento. Como assim? A empresa ela tem os seus fornecedores, porém, esses fornecedores têm um tempo para providenciar o reabastecimento. A partir do momento que a empresa faz o pedido, existe um tempo até o momento da chegada deste material na empresa. Então a empresa calcula esse estoque regular ou cíclico para que ele supra todo este tempo de reposição. Além disto, as empresas acabam trabalhando também com estoque de segurança, que é uma margem de acréscimo para caso o fornecedor atrase aqui esse momento da entrega, a empresa ainda tenha um pouquinho de material para operar aí por 1 ou 2 dias, certo? Então, estoque regular ou cíclico é o estoque utilizado durante o processo da empresa até o momento do reabastecimento, e o estoque de segurança é para suprir as incertezas do mercado e até mesmo um atraso no fornecimento, uma ruptura por parte do fornecedor. Para entendermos um pouco melhor, né, sobre o estoque cíclico e o estoque de segurança, e inclusive futuramente nós faremos alguns cálculos sobre estes modelos, eu coloquei aqui este gráfico que é chamado de gráfico dente de serra, que mostra o nível de estoque, o tamanho do lote que vai ser recebido, os períodos de reabastecimento aqui em tempo, né? Isso pode ser em mês, em dias, de acordo com o sistema da empresa. E aqui o consumo do material. Como que funciona esse processo? Digamos que a minha empresa utiliza 1.200 unidades por mês de um determinado item e o tempo de reposição do fornecedor é de 5 dias. A partir do momento que eu faço pedido, este material chega para mim em 5 dias. E a empresa optou, para não precisar de uma área de estocagem muito grande, receber 3 lotes por mês. Então, estes 1.200 unidades virão em 3 lotes de 400. Tá ok? Então, no momento zero, chega aqui o lote de 400 unidades, que será suficiente para suprir a empresa
por cerca de quantos dias? De 10 dias. Se a empresa utiliza 1.200 por mês, ela utiliza aí 40 unidades por dia, 400 unidades suprirão a empresa por 10 dias. E ela começa a consumir. Ela consome aqui, ó, 40 no primeiro dia, 40 no segundo, 40 no terceiro, 40 no quarto e 40 no quinto. Como o fornecedor me entrega em 5 dias, a partir do momento do pedido, este é o meu chamado ponto de pedido aqui, ó. Por quê? Aqui eu faço o pedido, nosso chamado PP, ponto de pedido. Enquanto a empresa consome o restante desse lote de 400, ó, aqui ela consumiu 200. Em 5 dias, 40 por dia. Ela tem mais 200. Então ela vai consumindo aqui novamente, mais 40 num dia, 40 no outro, 40 no outro, 40 no outro, até chegar o momento que os 400 unidades acabariam. Aí eu vou ter este meu tempo de ressuprimentos, que é de 5 dias, conforme mencionado aqui no exemplo, ó, o chamado TR. Este material será consumido e exatamente, ó, neste momento chega o próximo lote de 400 peças. Então, são cálculos, são análises que faremos futuramente, mas só para vocês entenderem. Este lote é o chamado estoque de ciclo ou estoque cíclico. Ele atende a um ciclo, ó, a um ciclo da demanda, é reabastecido e teremos mais um ciclo. Aqui funciona da mesma forma, tá, pessoal? Serão consumidos aí 40 unidades por dia até eu chegar no momento do ponto de pedido. Vou ter o tempo de reposição, consumindo o restante do lote até a chegada do outro lote. Só que, como eu falei lá atrás, com medo de ruptura, né, de falta da entrega, de um atraso na entrega por algum problema do fornecedor, por alguma variável do mercado, as empresas acabam optando em, além do lote que seria suficiente para atender esse ciclo, em calcular o chamado estoque de segurança, o ES, ó, que está aqui, que normalmente a empresa calcula uma margem para funcionar mais um dia. Então, ela não pediria o lote de apenas 400 unidades, ela pediria 440 unidades, ou seja, o lote para atender esse ciclo e 40 unidades de segurança para mais um dia de funcionamento em caso de ruptura. Então, isso tudo são análises. Nós faremos aí alguns casos destes, entendendo o momento certo do ponto do pedido, o momento certo da análise do tempo de reposição e um número mais assertivo do estoque de segurança que a empresa tem que ter dentro da sua operação. E como eu disse, né, aqui chegaria mais um lote e a empresa seguiria ali no seu mês consumindo os seus materiais. Essa análise é feita material a material. É claro que a gente tem ferramentas de tecnologia da informação que nos dão apoio, mas isso tudo pode ser feito, por exemplo, por um software mais simples como um Excel. Um controle bem feito no Excel, uma planilha bem elaborada no Excel, com as fórmulas e funções corretas, nos apoiam neste gerenciamento de estoques. E outra classificação de estoques é o estoque obsoleto ou morto. Este é um tipo de estoque que se deteriorou, que ficou ultrapassado ou avariado. Como assim se deteriorou? Materiais que estragaram dentro do meu estoque. É o chamado estoque morto. Materiais perecíveis, os quais o controle de estoque deixou vencer, deixou passar o prazo de validade, é um estoque morto, certo? O estoque obsoleto a gente leva muito mais para o lado do seguinte, principalmente em montadoras de carro. Quando muda a versão do carro, o ano do carro, o modelo do carro, muitas vezes algumas peças, alguns acessórios mudam na nova geração. Porém, a empresa tem que ter peças de reposição para os clientes que têm aquele modelo mais antigo. Então, ela acaba tendo ali um lote de peças de reposição
que vai ser usado apenas para os casos de reposição e, por força de legislação, ela tem que ficar com esse lote de peças de reposição por no mínimo 10 anos. Ou seja, se mudar o modelo do carro, o farol, por exemplo, o para-choque, e a empresa tem lá 1000 unidades deste modelo antigo, ela vai ter que ficar com isso guardado por pelo menos 10 anos. Então é um estoque que se torna obsoleto, que ela efetivamente não vai mais comercializar, mas ela tem que deixar ali ocupando o seu espaço, cuidando dele, porque se o cliente precisar, ela tem que disponibilizar. Ela não pode destruir, reciclar, ela tem que ficar com esse estoque. Correto? Então, estoque obsoleto e estoque morto. É claro que em cada organização vocês vão identificar a ocorrência deste modelo de estoque, obsoleto ou morto. E aí, falar um pouco aí das vantagens em manter estoques. Como a gente já falou, eu tenho uma proteção contra as oscilações de demanda, eu tenho uma proteção contra as oscilações de mercado, eu melhoro o nível de serviço ao cliente, ou seja, o cliente me pediu hoje, se eu tenho item em estoque, no máximo amanhã ele recebe o produto. Isto evita os atrasos nas entregas. Muitas empresas optam e têm vantagem em manter estoques pela economia de escala gerada. Quando você compra grandes lotes, você acaba tendo um desconto na compra, então é a chamada economia de escala na compra. E eles agem como proteção ao aumento de preço. Se aquele material tiver um aumento de preço no mercado, eu tendo ele em estoque, eu não vou ter esse aumento sentido lá no meu departamento financeiro, certo? Porém, também tem desvantagens, né? O estoque acaba aumentando o custo de armazenagem, custo do espaço físico e custo de mão de obra. Como eu falei anteriormente, eu vou ter que ter um armazém maior. Vou pagar mais imposto, vou pagar mais IPTU, vou ter que construir esse armazém maior ou alugar um armazém maior. Tudo isso é mais caro. Vou ter esse custo de espaço físico, né? Então, e o custo da mão de obra, que fica responsável por cuidar deste estoque. Quanto mais estoque eu tenho, mais risco de perdas, avarias e de extravio eu tenho. Então, quanto mais tempo o material fica parado, quanto mais material eu tenho ali parado, maior o risco de uma empilhadeira bater nesse material, do material se danificar, do material ser extraviado dentro do armazém, certo? Risco também do material ficar obsoleto, mudar a tecnologia. Então, se eu tenho um estoque lá de smartphones ou computadores, são tecnologias que mudam com muita velocidade. Então, eu corro o risco deste material ficar obsoleto, ficar ultrapassado. E muitas vezes os estoques ocultam problemas e ineficiências da empresa. Quando a empresa tem um estoque muito grande, muitas vezes são itens que ela não está comercializando. Ela está produzindo algo que não está sendo vendido. Então ela tem que ter uma análise, entender realmente, meu estoque tem giro? Eu tenho sim que ter de repente esse estoque, mas de itens que são produzidos, ficam por um período no estoque e são vendidos. Então eu tenho o giro do estoque. Agora, quando eu tenho um estoque de itens que ficam lá por muito tempo, sem venda, sem movimentação, sem rotatividade do meu estoque, talvez eu estou tendo algum problema de produção, algum problema de vendas, né? Então é bom sempre fazer essa análise aí. Basicamente, a aula de hoje era esta, né? Entender quais são os modelos de estoque, os tipos de estoque, entender a importância deste gerenciamento, ver algumas vantagens e algumas desvantagens e começar a entender os cálculos de estoque de ciclo, os cálculos de estoque de segurança, o ponto de pedido, tempo de reposição, esta análise mais gerencial, a qual daremos continuidade nas próximas aulas. Então, desde já eu agradeço a atenção de todos pela participação na aula.
Aqui são as principais referências utilizadas para a produção do vídeo. E quem gostou aí, eu peço que curta, que se inscreva no canal, que comente, que compartilhe. E nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.